15 horas em ponto pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos acompanhar as notícias dessa tarde de terça-feira. E começamos esta edição falando de economia. Os gastos de brasileiros no exterior cresceram e chegaram ao maior nível para janeiro desde 2015. Turistas brasileiros desembolsaram mais de 11 bilhões de reais. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram mais de 2 bilhões de dólares em janeiro deste ano, o equivalente a 11 bilhões e 200 milhões de reais. O valor representa o maior nível das despesas fora do país para o mês em 11 anos, quando foram gastos 11 bilhões e meio de reais. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. Para efeito de comparação, em janeiro do ano passado, os viajantes brasileiros gastaram cerca de 9 bilhões e 200 milhões em outros países. Já a diferença entre os gastos de estrangeiros no Brasil ficou negativo em 7 bilhões e meio em janeiro. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro. Para efeito de comparação, os estrangeiros gastaram 9% a menos no Brasil do que em janeiro do ano passado, quando as despesas dos turistas no país foram de mais de 4 bilhões de reais na cotação atual. E olha só, as novas tarifas americanas entraram em vigor após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos contra a política comercial de Donald Trump. O magnata substituiu as tarifas existentes até então por uma taxa generalizada por um período inicial de 150 dias. O governo dos Estados Unidos começou a aplicar uma nova tarifa às importações por decisão do presidente Donald Trump, que está disposto a manter sua agenda protecionista após o revés sofrido na Suprema Corte. Trump anunciou na sexta-feira da semana passada, após a sentença contra sua política comercial, que não iria recuar e que as tarifas que eram aplicadas até então seriam substituídas por uma taxa generalizada de 10%. No fim de semana, ele afirmou que elevaria a cobrança para 15%. Segundo a Casa Branca, as tarifas de importação têm como objetivo combater os grandes e graves déficits da balança de pagamentos. A nova tarifa terá duração de apenas 150 dias, a menos que o Congresso aprove uma prorrogação. A tarifa geral não cobre a maioria dos produtos procedentes do Canadá e do México, devido ao acordo de livre comércio entre os três países. As importações de alguns produtos, como automóveis e aço, podem ser tributadas segundo a vontade do governo, como decidiu a Suprema Corte por 6 votos a 3. Mas o tribunal declarou ilegal grande parte das tarifas e afirmou que o presidente não tem a prerrogativa de aplicá-las e modificá-las como deseja, alegando motivos de emergência nacional. E pelo menos 30 presos políticos deixaram uma prisão nos arredores de Caracas, no âmbito de uma histórica lei de anistia promulgada na Venezuela sob a pressão de Washington. Vamos ver. O parlamento aprovou uma lei de anistia que abrange pontos específicos dos 27 anos do chavismo no poder. É uma iniciativa da presidente Delcy Rodrigues, que assumiu depois da captura de Nicolás Maduro. Os libertados saíram pela porta principal da prisão, onde famílias estavam acampadas havia mais de um mês. O presidente do parlamento, Jorge Rodrigues, informou no sábado que 1.500 presos políticos da Venezuela solicitaram a liberdade por meio da anistia. Explicou também que 11 mil pessoas em liberdade condicional terão liberdade plena graças à nova norma. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Daqui a pouquinho você acompanha mais notícias ao vivo no Redação Hit. Até mais!